bem com vocês? Vamos para mais uma aula online? A ideia desta aula hoje é fazer uma revisão dos conceitos relacionados ao movimento. Vamos lá? Então, aqui a gente tem a ideia do estudo do movimento. Para estudar o movimento, a gente precisa discutir, primeiramente, alguns fatores importantes para o movimento, que são eles: referencial. Só um minutinho, vamos pegar aqui um marca-texto. Ok. Precisamos ter em mente o que é referencial, o que é repouso, o que é movimento, deslocamento, trajetória, velocidade, aceleração, funções horárias, movimento uniformemente variado. Lembrando que esses não são todos os conceitos relacionados ao movimento, ok, gente? A gente vai discutir isso nessa aula e os próximos conceitos em outras aulas, tá bom? Então, a primeira ideia que nós temos é o conceito de referencial. E aí, vocês lembram o que é um referencial? Referencial é um ponto que a gente usa como referência para dizer se o corpo está em movimento ou se o corpo está em repouso, ok? Repouso, qual é a ideia do conceito de repouso? O que é dizer que um corpo está em repouso? Para a gente dizer que um corpo está em repouso, a gente tem que primeiro adotar um referencial, como foi visto anteriormente, tá? Então, um corpo ele pode estar em repouso ou ele pode estar em movimento, depende do referencial. Um corpo que está em repouso, ele não muda a sua posição em relação ao referencial adotado, ok, gente? Já um corpo que está em movimento é aquele a qual ele modifica a sua posição em relação a um referencial em um intervalo de tempo. Ok? O que acontece? A gente pode ter um exemplo aqui. Eu posso dizer para vocês que eu estou parada ou estou em movimento. Depende do quê? Do referencial. Então, por exemplo, eu estou sentado na minha cadeira, olhando para vocês, né, e vocês olhando para mim, eu, em relação à porta, estou parada, eu não estou em movimento, certo? Mas, se eu usar um outro ponto de referência, como uma estrela, o sol, até mesmo a lua, eu estarei em movimento em relação a esses referenciais. Por que eu estarei em movimento em relação a esses referenciais? Porque eu estou na superfície da Terra, a Terra está se movimentando, e à medida que a Terra se movimenta, ela muda a sua posição em relação ao referencial da Lua, ela muda a sua posição em relação ao referencial do Sol. Ok, gente? Entendido? Esses são os três primeiros conceitos primordiais para a gente entender o que é movimento. Então, referencial é um ponto adotado para se utilizar como referência. Um corpo em repouso é aquele que não muda a sua posição em relação ao referencial adotado em um intervalo de tempo. Movimento é aquele a qual o corpo está modificando a sua posição em relação ao referencial adotado, ok? Os outros tópicos, gente, a gente vai discutir no decorrer da apresentação da aula. Vamos lá? Então, para a gente entender o que é deslocamento, o que é velocidade, o que é aceleração, a gente primeiramente precisa estabelecer o que são grandezas físicas, ok? O que são grandezas físicas? E aí, vocês lembram o que são grandezas físicas? Grandezas físicas são tudo aquilo que a gente pode mensurar, tudo aquilo que a gente pode medir. Então, com o passar do tempo, houve a necessidade de medir as coisas. Então, a gente precisava medir o tamanho de um terreno, o tempo que levava de uma cidade a outra, a distância de uma cidade a outra. Então, grandezas físicas são tudo aquilo que a gente pode medir. Aí você vai me perguntar, professora, mas tem algo que a gente não pode medir? Tem sim, como por exemplo, o sentimento. Como que a gente vai mensurar o sentimento de uma pessoa? O quanto uma pessoa ama a outra? Isso não tem um valor, não tem como a gente medir, né? Não tem um instrumento que meça o amor pelas pessoas. Então, isso não são grandezas físicas, ok? Grandezas físicas são aquelas a quais podem ser medidas,
certo? E aí, quando a gente fala em grandezas físicas, a gente tem unidades das grandezas físicas. Aqui na tela, nós temos duas grandezas físicas. Quais são essas duas grandezas físicas? Comprimento e tempo, ok? O comprimento ele está representado pelo símbolo S, né? Vocês vão ver em diversos materiais didáticos aí que o comprimento ele pode ser S, ele pode ser X, ele pode ser Y, tá? A gente vai adotar aqui nas nossas aulas comprimento como sendo S. Então, o símbolo S representa para nós comprimento. Só que tomem cuidado, pessoal, que nesse mesmo slide que nós estamos trabalhando tem o S aqui também. Só que esse S, eu vou até colocar aqui em vermelho para chamar a atenção de vocês, esse S ele não é uma grandeza física, ele é o quê? Uma unidade. Então tomem cuidado, pessoal, que alguns símbolos eles podem ser representados pelas mesmas letras, porém com significados diferentes, tá? Então, nesse caso aqui, o S, ele está em maiúsculo, está representando uma grandeza física. Nesse caso aqui, o S está com uma letra minúscula, representando uma unidade, ok? Voltando ao nosso exemplo aqui de espaço, a gente tem, então, o S, sendo a grandeza física, 400. O que é o 400 para nós? O que o 400 tem que representar para nós? Um número, uma intensidade, um valor numérico, um módulo. Então, toda grandeza física, ela vai ter um símbolo, ela vai ter um valor numérico, ela vai ter um módulo. E esse módulo, esse valor numérico, ele vai ser sempre acompanhado por uma letra. Essa letra ela vai ser a unidade que essa grandeza física vai ser medida. Então, no nosso caso, nesses dois exemplos que nós temos aqui, a gente tem grandezas físicas, comprimento e tempo, unidade, metros e segundos, ok? Essas são as unidades dessas duas grandezas físicas que a gente tem. E qual que é a intensidade, qual que é o módulo dessas duas grandezas físicas aqui? No caso, a gente tem que o módulo, a intensidade, o valor numérico do comprimento é 400, enquanto que o valor numérico, o módulo, a intensidade, a quantificação do tempo é 200 segundos. Isso é extremamente importante, gente. São as coisas que daqui para frente a gente vai usar muito. Intensidade, módulo, valor numérico. É um número, ok? Enquanto que a grandeza física é aquilo que você está medindo, certo? E toda grandeza física ela vai vir com uma unidade, certo? Nós já discutimos que existe um sistema chamado Sistema Internacional de Medida, a qual estabelece um padrão para as unidades. No caso das unidades, das grandezas físicas que nós temos aqui, comprimento e tempo, elas estão dentro desse padrão, estão dentro do sistema internacional. No caso, comprimento, metro, tempo, segundo. Existem momentos que as grandezas físicas não estarão no sistema internacional de medidas, ou seja, não estarão dentro desse padrão, né? Aí é preciso que fazer a conversão dessas unidades para que elas fiquem dentro do sistema internacional. Tá bom? No caso aqui das nossas duas grandezas físicas, o comprimento ele pode ser medido lá. Digam para mim, comprimento pode ser medido em centímetros, em polegadas, em quilômetros, em jardas, em anos-luz, ok? São algumas unidades que são utilizadas para o comprimento. E tempo? Quais são as outras unidades que a gente pode usar para o tempo que não está dentro do sistema internacional? Minutos, horas, dias, meses, séculos, né? São algumas outras unidades que a gente vai ter para o tempo. Tudo bem, gente? Vamos lá? Dentro das grandezas físicas, a gente pode separar elas em duas grandezas físicas. Quais são essas duas grandezas físicas que a gente pode estar separando? Uma grandeza física escalar, ok? E uma grandeza física vetorial. Qual a diferença entre uma grandeza física escalar e uma grandeza física vetorial?
Uma grandeza física escalar, ela é representada por um número e por uma unidade. Então, quando eu falo para vocês assim, a sala está a uma temperatura de 20 graus Celsius, eu estou falando uma grandeza física escalar, porque eu estou falando 20 graus Celsius, 20 graus, que é o valor numérico, é o módulo, é a intensidade. Quando eu falo graus Celsius, eu estou falando da unidade dessa grandeza física, ok, gente? Então, uma grandeza física escalar, ela é representada por um número e por uma unidade. O que não acontece, gente, com uma grandeza vetorial. Por quê? Porque uma grandeza vetorial, ela tem que ter mais outras duas características para representá-las. Como assim, professora? A grandeza física vetorial, ela vai ser representada por um número, por uma unidade, um sentido e uma direção. Tá? Quando eu falo para vocês que eu estou aplicando na porta 20 newtons, eu estou falando o módulo e eu estou falando a unidade dessa grandeza física. Mas eu quero abrir essa porta, certo? Ao abrir a porta, eu posso empurrá-la ou eu posso puxá-la, dependendo do sentido que eu faça essa força, ou eu abro a porta ou eu fecho a porta. Então, uma grandeza física, ela não vai ser completamente representada apenas com um número e com uma unidade. É necessário a gente falar em sentido e direção, certo? E nesse caso aqui, é extremamente importante nós diferenciarmos o que é sentido certo? E o que é direção, ok? Lembrando que direção são as direções horizontais e verticais, ok? Então, quando a gente fala em uma grandeza física vetorial, a gente pode dizer que a direção dela está na horizontal, na vertical ou na diagonal, certo? Em relação ao sentido, o que é dizer que a grandeza física está em um sentido? Ela vai estar para cima, ela vai estar para baixo, ela vai estar para a esquerda, ela vai estar para a direita. Isso é o que quer dizer sentido, ok? E aí, uma grandeza física vetorial, ela pode ser representada por um vetor. Então, lembra que a gente acabou de dizer que uma grandeza vetorial, ela é representada por uma direção e um sentido. Nesse caso aqui, a gente tem aqui um vetor. Então, uma grandeza física, ela pode ser representada por um vetor. O vetor, ele nada mais é do que uma flecha, onde a gente tem a direção e o sentido representados por esse vetor, por essa flecha. Nesse caso, essa flecha que vocês estão vendo aqui, ela está na horizontal, da esquerda para a direita. Então, o sentido desse vetor que nós estamos vendo aqui é da esquerda para a direita. Este é o sentido desse vetor, é o sentido desta flecha. Enquanto que a direção é qual mesmo? Horizontal. Bom, gente, então, por favor, não confundam essas duas diferenças quando nós estivermos falando em grandezas vetoriais. Sentido, esquerda, direita, para cima, para baixo. Direção, horizontal, vertical e diagonal. E aí, quando a gente fala em grandezas vetoriais, a gente não pode somar elas de uma forma escalar. Por que a gente não pode somar elas de uma forma escalar? Porque elas são grandezas vetoriais. Então, para somar uma grandeza vetorial, eu preciso usar as características da soma vetorial. E aí a gente entra em alguns critérios para a soma dessa
dessas grandezas vetoriais. As duas primeiras que nós temos é quando a gente tem dois vetores ou mais na mesma direção e no mesmo sentido. Aqui eu exemplifiquei para vocês uma soma de dois vetores, o vetor S1 e o vetor S2. Se eu tenho dois vetores que estão na mesma direção e no mesmo sentido, então, por exemplo, S1 e S2 estão na mesma direção e no mesmo sentido. Então, a soma vetorial deles é a soma do módulo de S1 mais o módulo do S2. Por que isso, gente? Porque eles estão na mesma direção e no mesmo sentido. Ok, gente? Ah, prof, mas eu tenho lá mesma direção e sentidos opostos. O que vai acontecer? Eu tenho agora o S1 numa direção e num sentido, e eu tenho o S2 no sentido oposto. Percebam aqui, ó, que no que eu representei para vocês, o S1 está na horizontal, o S2 também está na horizontal. A diferença agora é que S1 está da direita para a esquerda, enquanto que S2 está da esquerda para a direita. Então, nesse caso, como que vai ser a soma vetorial desses dois vetores? Vai ser a subtração deles. Ou seja, eu vou diminuir, eu vou subtrair o módulo desses dois vetores. Ok, gente? Então, soma vetorial, mesma direção, mesmo sentido. Mesma direção, sentidos opostos. Não mudou muito lá da matemática escalar. A gente tem que só tomar cuidado com os sinais que a gente vai adotar aqui. O que vai mudar é quando a gente tem uma direção perpendicular. E o que é dizer que dois vetores estão perpendiculares entre si? É quando os dois vetores, eles formam um ângulo de 90 graus entre eles. Então, agora eu tenho o S1 e o S2. O S1 está na vertical, enquanto que o S2 está na horizontal, ou seja, os dois vão formar um ângulo de 90 graus. Então, como que eu vou somar esses dois vetores? Usando o Teorema de Pitágoras. Vamos lembrar lá como que é o Teorema de Pitágoras? O Teorema de Pitágoras diz para nós o quê? Que A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, ok? No nosso caso, a gente não tem A, B e C, nós temos SR, S1 e S2. S1 é o vetor que está na vertical, S2 é o vetor que está na horizontal. Quem que vai ser o meu vetor SR ali? Nosso vetor SR vai ser a resultante da soma do vetor S1 e do vetor S2, ok, gente? Então, a soma desses dois vetores que estão com um ângulo de 90 graus entre si vai ser a soma lá de Pitágoras. Ou seja, SR vai ficar como raiz quadrada de S1 ao quadrado mais S2 ao quadrado. Então, quando a gente quiser encontrar um módulo de dois vetores resultantes que estão com um ângulo de 90 graus entre eles, a gente tira a raiz quadrada da soma do quadrado entre eles, ok? Tudo bem? Próxima soma de vetores que nós temos é para qualquer direção, tá bom? Então, agora, quando nós tivermos dois vetores, S1 e S2, a qual eles possuam um ângulo qualquer diferente de 90 graus, diferente de 0 graus e diferente de 180 graus, que foram os casos que eu mostrei anteriormente para vocês, a gente vai usar a lei dos
cossenos. Aqui está senos, né? Mas é a lei dos cossenos. E o que diz a lei dos cossenos para nós? Que S resultante, né? Vamos colocar o nosso S resultante, né? Então, se esses dois vetores aqui, eles estão se somando, eles estão no mesmo sentido, né? Então, o vetor resultante que nós teremos aqui vai estar entre eles na mesma direção e no mesmo sentido, né? Então, o vetor S resultante, o vetor SR ao quadrado vai ser igual a quem? Vai ser igual a S1 ao quadrado mais S2 ao quadrado mais 2 vezes S1 vezes S2 vezes o cosseno de alfa. E quem é o valor de alfa? Alfa é o ângulo que separa esses dois vetores aí. Tudo bem, gente? Essas são as únicas formas da gente somar os vetores? Não, existem outras formas. Como eu falei para vocês, a ideia dessa aula é fazer uma revisão de alguns conceitos físicos do movimento para nós entendermos, compreendermos um pouco melhor. Tá? As outras formas que a gente viu, que a gente discutiu nas aulas anteriores, né, também são usadas, mas é importante que vocês guardem no mínimo essas 3 formas que a gente tem aqui, tá? Quando estão na mesma direção, mesmo sentido e sentidos opostos, quando a gente tem um ângulo de 90 graus e quando a gente tem um ângulo qualquer entre eles, ok, gente? Tudo bem? Podemos continuar? Vamos lá? Então, definido o que são grandezas físicas e como somar uma grandeza física vetorial, a gente entra propriamente dito nos conceitos físicos do movimento. Então, além do que é o referencial, o que um corpo está em movimento, um corpo não está em movimento, o corpo está em repouso, a gente precisa lembrar no estudo do movimento o que é deslocamento. Tá? Lembrando, gente, que o deslocamento ele pode ser chamado também de espaço percorrido. A gente não pode confundir espaço percorrido com distância percorrida. São duas grandezas físicas diferentes, né? E aí entra o termo trajetória do movimento. A trajetória do movimento é o percurso, é o caminho que o corpo vai fazer, é o caminho que o corpo vai percorrer, né? A distância percorrida é a soma de todo esse espaço, de desse percurso. Enquanto que o deslocamento, nós vamos colocar aqui deslocamento de uma forma geral, porque a gente estudou primeiramente deslocamento escalar, mas a gente sabe que o deslocamento ele é uma grandeza vetorial. Por que ele é uma grandeza vetorial? Porque depende do sentido e da direção, tá? Então, de uma forma simplificada, a gente pode calcular o deslocamento escalar sendo ΔS igual a SF menos S0. E o que é cada uma dessas grandezas físicas, cada um desses símbolos? ΔS é o espaço percorrido, ok? O deslocamento escalar. SF é a posição final, o espaço final, enquanto que o S0 é a posição inicial, o espaço inicial, certo? Espaço, deslocamento escalar. O próximo conceito físico importante que nós temos aqui é o conceito da velocidade. E o que é a velocidade de um corpo? A velocidade de um corpo, ela é a distância percorrida em um intervalo de tempo. Esse é o conceito físico de velocidade. Como que a gente calcula velocidade? Velocidade a gente calcula como V é igual a SF menos S0 divididos pelo T final menos o T inicial. Ou seja, distância, né? Na verdade, é espaço percorrido pelo intervalo de tempo. ΔF menos ΔS divididos por ΔT. T
T final menos T inicial, ok? Lembremos que o espaço percorrido, ele é medido no sistema internacional em metros, né? Qual é a unidade do sistema internacional de tempo? Segundos. Então, a unidade da velocidade no sistema internacional vai ser o quê? Metros por segundo. Ok, gente? Próximo que a gente tem é a aceleração. O que vai ser o conceito de aceleração? A aceleração é a variação da velocidade pelo intervalo de tempo. Lembra lá, ó, variação, delta representa esse conceito, né? Delta V vai ser o quê? A velocidade final menos a velocidade inicial. E quando a gente divide a variação da velocidade pela variação do tempo, pelo intervalo de tempo, a gente tem qual grandeza física? A aceleração. Então, quando um corpo ele quer modificar o seu movimento, ele precisa sofrer uma aceleração. Essa aceleração pode ser positiva ou ela pode ser negativa. Quando a gente tem uma aceleração positiva, a gente vai ter um movimento acelerado. Quando a gente tem uma aceleração negativa, a gente tem um movimento desacelerado, ok? Lembrando que se velocidade, a unidade no sistema internacional é metros por segundo, qual é a unidade mesmo de tempo? Tempo é segundos, ou seja, o que vai acontecer? A aceleração vai ficar metros por segundo ao quadrado. Essa grandeza física no sistema internacional, então, é medida em metros por segundo ao quadrado, ok? E aí, a gente vai entrar na diferença entre dois movimentos. Quais são esses dois movimentos? Movimento uniformemente variado e movimento uniforme. O primeiro que a gente vai ver e vai discutir é o movimento uniforme. O que é dizer que um corpo está em movimento uniforme? É quando sua velocidade escalar instantânea permanece constante e diferente de zero. Ou seja, o corpo ele vai ter um intervalo de tempo a qual ele não vai mudar a sua velocidade. A sua velocidade se mantém a mesma em um intervalo de tempo. Então, isso quer dizer que o corpo permaneceu no movimento uniforme. E quando a gente tem um movimento uniforme, a gente vai ter algumas características desse movimento. Que características são essas? Se a velocidade ela é constante, o nosso espaço vai ficar escrito de qual forma? O nosso espaço vai ficar escrito ΔS é igual a V vezes o intervalo de tempo. Então, eu posso dizer para vocês que no movimento uniforme, o espaço percorrido é igual a velocidade vezes o intervalo de tempo. Lembrando que nessa situação, a velocidade ela não muda, ela é constante no decorrer do tempo. E aí, se a gente considera que o T inicial é igual a zero, o que vai acontecer com o nosso intervalo de tempo? O nosso intervalo de tempo ele vai ser igual a t. E essa expressão aqui, né, ΔS igual a V vezes t, pode ser escrita de qual maneira? S menos S0 igual a V menos VT, ok? Se eu passo esse menos S0 para o outro lado da igualdade, a gente vai ter essa expressão aqui, né? E o que essa expressão indica para nós? Função horária do espaço. Mas a função horária do espaço para qual movimento? Para o movimento
uniforme. Lembram qual é a função que a gente tem aqui? Ela é uma função de primeiro grau. Então, se ela é uma função de primeiro grau, ela vai dar para nós um gráfico S em função de t, uma reta, certo? E essa reta, ela pode ser uma reta crescente, como ela pode ser uma reta decrescente, certo? Quando que a gente vai ter uma reta crescente? Quando o movimento ele for progressivo, ou seja, a velocidade vai ser maior do que zero. Quando que a nossa reta vai ser uma reta decrescente? Quando a velocidade for menor do que zero, ou seja, você está tendo um movimento retrógrado, tá? Então aqui, gente, no movimento uniforme, é extremamente a gente entender isso. Movimento uniforme, velocidade constante, função horária do espaço, S igual a S0 mais velocidade vezes o tempo. O gráfico do espaço pelo tempo vai ser uma reta crescente ou uma reta decrescente. Quando que vai ser uma reta crescente? Quando você tem velocidade maior do que zero. Quando que a gente vai ter uma reta decrescente? Quando a velocidade for menor do que zero, ok? Aqui está escrito, né, aquilo que eu acabei de dizer anteriormente. Pode ser progressivo, velocidade positiva, ou seja, velocidade maior do que zero, ou velocidade negativa, né, que é o movimento retrógrado, velocidade menor do que zero, certo? Tá quase acabando, gente. Vamos lá, não desanime, não saiam daí, tá? O que a gente tem agora? A gente tem um movimento uniformemente variado. O que é um movimento uniformemente variado? É quando sua aceleração escalar instantânea permanece constante, diferente de zero, ao longo do tempo percorrido. Tá? Então, a diferença entre movimento uniforme e movimento uniformemente variado é essa. Enquanto que no movimento uniforme a velocidade se mantém constante, no movimento uniformemente variado, quem se mantém constante? A aceleração. Lembrem-se que a aceleração é a variação da velocidade pelo intervalo de tempo. Se essa variação ela é constante, o movimento é dito movimento uniformemente variado. E aí, quando a gente tem movimento uniformemente variado, a aceleração não muda, a gente vai ter duas funções horárias. Quais são essas duas funções horárias? Velocidade e espaço. Então, vamos começar com a função horária da velocidade. A função horária da velocidade vai sair da definição de aceleração, ΔV por ΔT, ou seja, variação da velocidade pela variação do tempo. Lembrando que variação da velocidade vai ser a aceleração vezes o tempo. Então, a gente passou esse ΔT aqui multiplicando a aceleração. Quando a gente faz isso, a gente vai ter o quê? O ΔV vai ser velocidade final menos velocidade inicial, enquanto que o o intervalo de tempo vai ser o T final menos o T inicial. Novamente, se a gente considerar o tempo igual a zero, tempo inicial igual a zero, o que vai sobrar para a gente? Velocidade final menos velocidade inicial igual a vezes o t, ou seja, a aceleração vezes o tempo, certo? E aí, se a gente pega esse termo aqui que está subtraindo desse lado da igualdade, passa para o outro lado do igual, a gente vai ter o quê? Velocidade é igual a velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Então, essa função que a gente tem aqui, ela é a função horária de quem? Da velocidade. Mas para qual movimento? Para o movimento uniformemente variado.
De novo, nós temos uma função de primeiro grau. Então, um gráfico do movimento uniformemente variado, o gráfico velocidade em função do tempo pode ser uma reta crescente, como pode ser uma reta decrescente. Quando que vai ser uma reta crescente? Quando o movimento for movimento acelerado. Quando que vai ser uma reta decrescente? Quando o movimento for desacelerado, ou seja, você está desacelerando, está aplicando uma aceleração negativa no movimento, ok? Como que fica a função horária da posição? A função horária da posição, ela vai sair do gráfico da velocidade em função do tempo. E aqui a gente precisa lembrar de uma coisa importante. Toda vez que a gente tem o gráfico velocidade em função do tempo, a gente calculando esta área do gráfico abaixo, quem que a gente está calculando? A gente está calculando o espaço percorrido. Então, quando a gente tem um gráfico velocidade em função do tempo e a gente calcula a área abaixo desse gráfico, a gente está calculando o espaço percorrido. Então, usando essa característica, usando essa definição, a gente estabelece a função horária da posição. A função horária da posição é quem? S0 mais V0 vezes T mais A vezes T ao quadrado, ok? Quem que é o nosso A? Quem que é o nosso V0? Quem que é o nosso S0? Quem que é o nosso S? São as grandezas físicas que a gente discutiu aqui. Espaço final, espaço inicial, velocidade inicial, tempo, aqui é o instante de tempo e a aceleração vai ser o nosso A, tá? Então, a função horária da posição vai ser S igual a S0 mais a velocidade inicial vezes o tempo, vezes a aceleração, vezes t ao quadrado dividido por 2. Aqui nós temos uma função de qual grau, gente? A gente tem uma função do segundo grau, né? Então, essa função do segundo grau vai dar para nós um gráfico que representa uma função de segundo grau. Se é uma função de segundo grau, ela vai ter uma parábola para baixo ou uma parábola para cima, né? Se está triste, a aceleração é negativa. Se está feliz, a aceleração é positiva. Então, concavidade para baixo, a aceleração negativa. Concavidade para cima, a aceleração positiva. Lembrando que esse gráfico é o gráfico de S em função do tempo, o espaço percorrido em função do tempo, ok? Para finalizarmos agora, a gente tem a equação de Torricelli. A equação de Torricelli foi estabelecida, né, pelo Torricelli há muito tempo atrás, e ele deu a ideia da função, né, da velocidade em função do espaço e da aceleração. Isso para qual movimento? Para o movimento uniformemente variado. Então, quando o corpo ele está se movimentando no movimento uniformemente variado e a gente não tem a grandeza física tempo, a gente pode usar a expressão de Torricelli para calcular as nossas grandezas físicas dos exercícios, tá? A expressão de Torricelli vai dizer para nós o quê? Velocidade ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes o espaço percorrido, certo? Lembrando que esse sinal de mais, ele pode ser menos também. Quando que vai ser mais? Quando o movimento for acelerado. Quando que vai ser menos? Quando o movimento for desacelerado, ok? E aqui a gente tem que lembrar que
a gente tem o movimento em queda livre. O que vai acontecer no movimento de queda livre? Até então, a gente não disse se o movimento uniformemente variado, estava na horizontal, estava na vertical, estava na diagonal. Isso pode acontecer? Pode. No caso de um movimento de queda livre, é sempre um movimento na vertical. Tá? Então, toda vez que um corpo estiver se deslocando na vertical, a gente vai dizer que ele está se movimentando, fazendo um movimento. Que movimento é esse? Movimento uniformemente, o quê? Variado. E aí, a aceleração vai ser uma que a gente chama de aceleração gravitacional. Então, o A agora vai ser chamado de G, né? E no caso da superfície terrestre, esse G ele é de aproximadamente 9,8 metros por segundo ao quadrado. Então, aqui a gente tem a representação de dois corpos em queda livre, na verdade 3, né? A pena, a bola de boliche e aqui o brinquedo lá da Big Tower, né? Uma torre lá onde você sobe a uma certa altura e você cai em queda livre. O que a gente quer mostrar aqui com esse slide? Que a queda dos corpos não depende da massa deles, depende apenas de quem? Da aceleração que eles estão submetidos, tá? Então, se a gente tiver dois corpos que estão no vácuo, eles vão cair ao mesmo tempo no chão, independentemente da massa deles serem diferentes. Por quê? Porque eles não sofrem a resistência do ar. Então, se a gente pode desprezar a resistência do ar, os corpos caem ao mesmo tempo no chão. Tá? O que muda o tempo é a aceleração. Se a gente tem um objeto que está caindo aqui na Terra e tem um objeto que está caindo lá na Lua, o tempo de queda desses dois objetos vão ser diferentes. Por que será diferente? Porque a aceleração gravitacional da Terra é diferente da aceleração gravitacional da Lua, tá bom? Então a gente tem que tomar cuidado com essas questões aí. Certo, gente? Então, fiquem com Deus, se cuidem e até a próxima. Um abração, gente.